Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 3. E aqui, Jesus, já no fim da sua caminhada aqui neste mundo, da sua caminhada com os discípulos, faz um discurso no templo. Depois, enquanto ele está saindo, se afastando, diz aqui o evangelista que os discípulos elogiaram então a arquitetura, do templo, começaram a dizer como o templo era bonito e imponente. E aí Jesus dá neles um golpe de realidade, Não fiquem impressionados com o tamanho, ele diz. Isso tudo será um monte de ruínas, até a última pedra, Ou seja, não ficará pedra sobre pedra. E aí depois, quando eles vão mais tarde para o Monte das Oliveiras, um lugar que eles costumavam frequentar, Jesus costumava ir para lá com os seus discípulos, eles questionam sobre o que Jesus estava falando, o que ele queria dizer com aquilo, que não ficaria pedra sobre pedra naquele local. E aí do 4 em diante, que nós não vamos trabalhar hoje, ele passa então a explicar algumas questões relacionadas a aquele tempo que se passaria ali logo após a sua morte, enfim, os dias que se seguiriam. Mas o interessante aqui é que os discípulos eles estavam apegados àquela casa de adoração física, aquele templo bonito e imponente. E Jesus, quando diz a eles, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, Jesus está alertando os discípulos do seguinte, olha, não fiquem apegados à estrutura, porque a vida do Evangelho, ela é uma vida íntima, ela é uma vida de carne e osso, ela é uma vida de coração e não de tijolo. Então o Evangelho, ele só pode ser plenamente vivido por nós quando nós estamos frequentando a comunhão dos irmãos, quando nós estamos frequentando o nosso coração e estamos frente a frente com Cristo, olhando para como está a nossa vida devocional. O Evangelho ele não é um templo físico. O Evangelho não são programas, estruturas, não são ministérios. Ser cristão não é apenas frequentar uma igreja. Ser cristão não é estar com a agenda lotada de eventos e eventos grandiosos. Evangelizar não é fazer eventos grandes. Mostrar a força da igreja não é fazer eventos grandes. Ser cristão não é compor ministério, estar atarefado com atividades dentro da igreja. Ser cristão é a minha vida devocional com Deus dia a dia, minhas orações, minha leitura bíblica, meu estudo, minha intimidade, meu discipulado com Cristo e principalmente a minha comunhão com os irmãos. Quantas pessoas existem que vão até a igreja uma vez por semana, entram e saem e trocam 2, 3 palavras com uma ou duas pessoas, nada além disso, ou fazem o que tem que fazer e vão embora. Não há tempo de convivência. O Evangelho é convivência, o Evangelho é comunhão, o Evangelho é me importar com o outro, é estar junto com o outro. O Evangelho diz respeito a Deus, eu e o próximo. E esse próximo de várias formas possíveis. Aqui nós estamos falando do ambiente da igreja, do que é viver Cristo. E viver Cristo dentro da igreja é eu me importar com o outro, é eu orar com o outro, é eu ter tempo de conversa com o outro, é eu ter convivência com o outro, é eu fazer um trabalho de videira, Videira que é vida. Quem acompanhou as aulas da EBD sobre o livro A Treliça e a Videira sabe um pouco melhor do que nós estamos falando. É eu me preocupar em discipular o outro, em acompanhar o outro, o próximo, o meu irmão. Então, que hoje nós possamos buscar isso. Não buscar estruturas, mas buscar pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão ao nosso lado dentro da igreja. Muitas vezes é tempo de convivência, é comunhão. Esse é o genuíno Evangelho de Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.